ano. É isso mesmo que você ouviu. Um ano do meu último vídeo aqui neste canal. Galera, olha só. É isso que você está vendo. Tem um ano que eu postei meu último vídeo aqui no canal. E você deve estar se perguntando, pô, o Thiago voltou? Não, galera, eu não voltei. Entenda o seguinte, eu nunca parei, eu apenas me calei. Durante um ano, eu decidi mudar a minha estratégia, mudar o meu pensamento. Eu foquei esse ano inteiro em estudar mentalidade, desenvolvimento mental e não operacional. Então você deve estar se perguntando: Tiago mudou de operacional, fez isso, fez aquilo, quebrou, mudou de conta, mudou não sei o quê? Não. Eu não mudei o operacional, não mudei nada, eu mudei mentalidade. E eu vim trazer um pouquinho disso para que você consiga compreender toda essa jornada de um ano, tudo isso que eu vim buscar. E também trazer isso para que te ajude a evoluir. Então, por isso, hoje eu começo uma nova série nesse canal. Uma série que vai te ajudar, não só operacionalmente, mas mentalmente, a evoluir. Então, eu quero que você não perca nenhum vídeo que vai sair durante esse processo. Então, já se inscreve aqui no canal se você ainda não está inscrito. Se você é um dos meus seguidores, né? Dos milhares que já estão por aí, dos milhares que já me acompanharam durante essa jornada aí de day trading, eu quero que você ative seu sininho, porque olha só, tem um ano que a gente não posta vídeo. Então, se é um ano, você consequentemente está com o sininho desativado. Vamos lá, galera. É um tempinho para que você faça isso e eu vou compartilhar já o gráfico com você, que é para a gente poder já ir na lata, não ter negócio de discussão. É entender um pouquinho sobre o que eu falo sobre mentalidade. O que eu vim buscar? O que a gente estava estudando no final do ano passado e ocorreu durante esse ano inteiro. Você realmente aproveitou as oportunidades que tiveram nesse ano? Qual foi o seu ano? Nós estamos esse ano. Isso, para você, foi uma evolução? Você continua no mesmo lugar? Ou ainda está em dúvida se, cara, o que eu preciso é operacional, eu não consigo encontrar a pessoa certa? Galera, você já parou para pensar que é você que está te travando? Você já parou para pensar que às vezes é uma evolução mental? E eu vou compartilhar com vocês. Enquanto eu abro o gráfico aqui, eu quero conversando com vocês para que a gente seja bem sincero e bem honesto em tudo que vem ocorrendo aí. Tiago, por que que você decidiu se afastar durante esse ano para estudar mentalmente essas coisas? Galera, todo mundo sabe, quem me acompanha aí há mais tempo, sabe que eu gosto muito de ajudar todo mundo e eu tinha um grande defeito. Um grande defeito. Parte do que vocês sentiam dentro do mercado, eu conseguia absorver, só que eu transmitia isso para mim. Então, se você estava operando ao vivo junto comigo e a gente levava um stop, eu não sofria com o stop que eu levei, mas sim com o que você levou. Eu sofria com aquilo que você realmente aceitou estar dentro do mercado e eu acabava passando isso para mim, porque eu sabia da dificuldade de cada um. Eu sei o que eu passei quando foi para iniciar isso aqui. Então, isso acabou me afetando muito emocionalmente. Então, eu decidi tirar um tempinho ali, até de férias que foi, e logo em sequência eu emendei com essa parte de evolução mental e emocional. Foi isso que me deixou um ano afastado dos vídeos e de fazer turma, tudo isso. E agora eu quero que vocês consigam pegar isso que eu estudei durante um ano e transmitir para o operacional de vocês, transmitir para o cotidiano. Eu tenho certeza que isso também vai te agregar, isso também vai poder te evoluir. E é como eu falei, você vai acompanhar isso aqui pelo canal do YouTube, onde eu vou estar postando diversos vídeos para que você consiga evoluir operacionalmente e mentalmente. E se você ainda não conseguiu evoluir através dos meus vídeos, não perca nenhum desses, que eu tenho certeza que agora sim você vai evoluir de verdade. Galera, e vamos lá. O que eu estou falando aqui sobre mentalidade? O que eu estou falando aqui sobre operacional? No final do ano passado, a gente já vinha estudando sobre ponto de retração de uma falha, de uma negação que tinha ocorrido há alguns anos e que a gente ainda tinha um alvo para cima, algo que ainda não tinha nem probabilidade concreta dele ir, mas que ele vinha ocorrendo e a gente determinou os pontos de retração ali no final do ano
e que o mercado fechou em cima desse alvo e que ia iniciar essa impulsão em direção a esses alvos. Eu deixei eles dois marcados aqui no gráfico para que você conseguisse acompanhar e visualizar isso rapidamente, porque eu não vou chegar nesse detalhe. Se você está em dúvida disso, assiste aí meus vídeos do ano passado, finalzinho do ano, que você vai ver eu falando sobre isso, né? Então vamos lá, rapidinho, só para você entender aqui o que eu estava falando do anual. Olha só, a negação que eu estou falando para vocês é justamente este ponto, né? A gente teve uma negação e uma falha da negação aqui. A projeção dessa falha, que a gente estuda dentro da minha turma, ela gera dois alvos para a gente. E a gente falou disso várias vezes durante o ano de 2024, que ali seriam os alvos daquela impulsão. E olha só, deu o primeiro alvo, chegou no segundo alvo. E agora a gente ainda vai continuar nessa impulsão um pouquinho mais, mas logo em sequência a gente tem aí um pullback um pouco mais profundo para que ele seja concretizado. Mas se acalma, ainda vai ter uma impulsão, né? Mas não vamos entrar nesse detalhe aí, porque isso aqui são operações de longo prazo, são operações aí que a gente tem que pensar bem, bem mentalmente. E isso não é o foco da agora, tá? Isso a gente vai construir para que você consiga entender e enxergar esse ponto que eu venho falando. Primeiro, galera, no seu dia a dia, a gente geralmente está aqui pelo gráfico de 5 minutos, mas eu quero que todo mundo consiga entender que nós trabalhamos com junção gráfica. É um candle a candle voltado para junção gráfica, onde eu utilizo mais de um tempo gráfico para determinar a probabilidade de um candle. Que, na verdade, isso está ligado a entenda este candle por dentro. Só que para entender este candle por dentro, eu preciso entender uma coisa. Eu preciso entender o que é um candle gatilho. Olha só, né? Vou voltar bem aqui do princípio para que a gente consiga fazer isso. Então, eu peço licença para você que já conhece esse termo, já conhece tudo isso que a gente vem estudando, para que eu consiga explicar para quem está chegando agora, para quem está começando, e para que a gente consiga caminhar junto nessa nova jornada. Galera, para a gente entender o que é um candle, gatilho, eu preciso que você saiba da seguinte coisa. Existem vários tipos de gatilho, mas aqui eu preciso que você consiga compreender dois tipos, né? Quando um candle, né, ele vem de uma cor, né, nesse caso aqui representado pelos candles positivos de verde, não necessariamente seu candle positivo pode ser verde, candle negativo vermelho, isso é independente, a única coisa que você precisa saber é que para que um candle seja negativo, ele tem que abrir e fechar abaixo desse ponto, né? Para que ele seja positivo, ele precisa abrir e fechar acima desse ponto, para que a gente tenha um candle positivo. Teoricamente, esse é o termo mais básico para que a gente consiga entender o que é um candle positivo e negativo. Só que o que eu preciso compreender de verdade é quem é gatilho, né? E nesse caso, os dois gatilhos que eu quero que vocês compreendam para que um candle se torne um dos gatilhos que a gente vai estudar, ele precisa reverter a polaridade do candle anterior. Tiago, reverter a polaridade é romper? Não, galera. É mudar a cor do candle anterior. Então, olha que interessante. Se esse candle aqui é positivo, ele é um gatilho que a gente está buscando? Não. Por que não, Tiago? Porque ele não mudou a cor do candle anterior. Tiago, esse candle é gatilho? Sim. Por que que ele é gatilho? Porque ele mudou a cor do candle anterior. Simples assim. Tá. Beleza, Tiago. Quando isso ocorre, o que que acontece? Que gatilho é esse? Aqui dentro do meu operacional, eu chamo ele de gatilho de preço. Por que, Tiago, gatilho de preço? Porque ele só virou gatilho. Independente do que foi, gatilho. Simplesmente isso. Agora eu quero que vocês compreendam o seguinte: eu preciso entender o próximo gatilho, que é o gatilho de reversão. O que que é um gatilho de reversão? O gatilho de reversão, galera, é toda vez que um candle muda a polaridade do anterior e o próximo candle consiga ficar da mesma cor do candle que virou gatilho. Fez isso, ele vira um gatilho de reversão. Tá? E isso não quer dizer que o mercado, aqui virou um gatilho de reversão, o mercado vai cair.
E aqui virou um gatilho de reversão, o mercado vai subir. Não, galera, não é isso. Significa que o que acontece quando o preço volta nele é que me faz, de fato, buscar uma operação, tá? É isso que eu quero que vocês entendam. Isso eu quero que vocês entendam para que a gente tenha operações futuras, né? Futuras. Sabendo disso, agora a gente precisa saber como que o mercado se movimenta. A gente vai ouvir aí muito pessoal dizendo que o mercado anda de gatilho em gatilho, que o mercado anda em ondas, que o mercado anda entre máximas mínimas de 50%, que o mercado anda é, em, como é que eu vou dizer, cara? Em lateralidade? Não. Outro termo que o pessoal usa muito. Enfim, tem diversos termos aí de como que o preço se movimenta. Dentro do nosso contexto, o mercado anda em ondas. Tiago, mas assim, é aquele negócio de onda um, onda 2, onda 3, que vem do Elliott? Não, não é isso, galera. É que o mercado se movimenta em ondas. Simplificando, o mercado faz máxima, mínima 50%, tenta romper essa máxima. Isso aqui significa uma onda, né? Esse formato de movimento aqui significa uma onda aqui dentro do que a gente estuda. Só que muita gente tem dificuldade, tenta encontrar 50% para fazer movimento. Galera, vamos acabar com isso logo de uma vez? Vamos entender de fato quando eu busco um 50% para fazer uma operação, quando que eu tenho que entender que aquele 50% é o real, é o que real pode me gerar uma operação? Então eu preciso que você cuidadosamente olhe para isso aqui para a gente entender o que é e o que acontece por dentro desse candle. E isso você vai tirar aqui do gráfico de 5 minutos e levar para todos os outros tempos gráficos. Independente disso, a gente vai estudar isso ao longo desse processo. Mas eu quero que vocês entendam que é onde eu vou falar sobre o 5 e sobre o 1 minuto, certo? Então vem comigo. Olha só, galera, primeiro candle do dia, hoje, no mercado de hoje, tá? Não vou falar de alvos, não vou falar sobre isso. Eu quero que você entenda o primeiro candle do dia. Qual que é a probabilidade? O que que o mercado fez no primeiro movimento do dia? Olha só, o mercado já de cara fez o primeiro candle do dia. Aí vem a pergunta: esse candle é gatilho? Não, ok? Então, a gente precisa entender se ele não é um gatilho. Significa que eu estou esperando máxima, mínima, 50% para fazer a operação? Claro que não, ele não é gatilho. Ah, Thiago, mas tem candle que não é gatilho e faz 50% e sobe. Tem. Mas é outro fator que faz ele subir, não é os 50%. E eu quero que você entenda isso perfeitamente. E olha só, primeiro candle do dia fez um candle que não é um gatilho e logo em sequência fez uma negação. Então, particularmente, nós temos o primeiro candle gatilho do dia, tá? Temos o primeiro candle gatilho do dia. Pelo candle 1 não ter sido gatilho, a gente tem agora a probabilidade de um 50%. Só que, Thiago, esse 50%, ele tem chance de ir. Eu vou te explicar isso aqui em duas etapas. Eu tenho, sim, aqui um 50% válido para operação. E a gente vai observar onde que é o 50% desse candle, tá? Porque não é essa linha da Fibo. É o ponto que é a retração. E eu vou te ensinar isso através de um gatilho. Antes que você consiga compreender tudo isso, eu preciso te explicar a seguinte situação. Toda, olha só, toda vez que um candle violina o anterior, ele busca 50% do seu correspondente. Se eu estou no gráfico de 5 minutos, o correspondente a ele é o gráfico de 1 minuto. Se eu estou no gráfico de 10, o correspondente a ele é o gráfico de 3 minutos. Se eu estou no gráfico de 15 minutos, o correspondente a ele é o gráfico de 5 minutos. E assim a gente vai aprender essa tabela todinha. Galera, aqui é evidente que você está vendo que ocorreu isso aqui. O gráfico de 5 minutos, o candle 2, violinou a mínima do candle 1. Só esse fator já me fala assim, busca o 50%. Só que é o 50% do micromovimento, lá do gráfico de 1 minuto.
É até lá que eu quero buscar os 50%. E dentro do gráfico de 1 minuto, por esse cara aqui, ó, ser um gatilho, eu tenho 2 pontos de retração para venda. Quais são os pontos, Thiago? Lembra que a gente estudou agora sobre o gatilho de reversão? Então a gente tem o gatilho de reversão e a gente tem fundos formados dentro desse candle. E aqui vai mais uma informação para você que está chegando agora. Eu prometo que eu não vou estender essa aula muito, tá? Ela é a primeira aula que a gente vai ter, então eu quero que você aprenda, que você assista, então ela não vai ser muito comprida. Para que você entenda o que que é um fundo, e eu volte ali no assunto que a gente estava, para que você entenda o que que é um fundo, para eu ter um fundo é também muito simples. Eu preciso que um candle seja de uma cor e logo em sequência fecha candles de outra cor. Quando isso ocorre, eu formo topos e formo fundos, tá? Aqui a gente não está falando de topo e fundo de movimento, eu estou falando topo e fundo normal. Então eu vou dar um exemplo. Aqui é um topo, aqui é um topo, aqui é um topo, aqui é um topo. Consequentemente, se você observar, isso aqui é um fundo, isso aqui é um fundo, isso aqui é um fundo, isso aqui é um fundo. Tiago, agora eu não entendi. Por que que você marcou aqui no candle 8 e não na mínima do candle 9? Porque, galera, dentro do meu operacional, a gente vai ter uma aula chamada de topos e fundos. E essa aula eu explico sobre topo formado é por candle positivo, fundo é formado por candle negativo. Essa outra violinada que o preço deu ali, né, no candle 9, no candle 11, isso aí forma a mínima daquele fundo, tá? Depois eu explico isso mais preciso. Eu só quero que você saiba onde é o topo e onde é o fundo, para que a gente consiga dar sequência no entendimento do que eu estava explicando aqui para vocês sobre o gatilho. Então, vamos lá. Significa que dentro desse cara aqui, ó, existe 2 pontos que você precisa esperar tocar para você gerar a venda. Simples assim. Tocar e fechar. Tocou, respeitando esse ponto, venda. Por que venda, Thiago? Porque ele é um gatilho. E aprenda isso. Tocou, fechou em cima, venda. Por quê? Porque ele é um gatilho. Então, vamos lá. Olha só. Sabendo que a sequência era isso, criou uma negação. Primeiro movimento do dia. O candle virou um gatilho. Probabilidade de baixa. Por que de baixa, Thiago? É um gatilho de quê? Negativo. Então, probabilidade de baixa. Onde é que eu vou buscar os pontos de venda dentro desse gatilho? Então, bora lá. Eu vou colocar aqui uma linha, só para você não se perder, porque eu vou trocar de gráfico aqui, para você entender. Ó, esse candle é o candle gatilho. E tem um detalhe legal sobre o dia de hoje que eu vou explicar dentro também. Vamos lá. Vamos para o gráfico de 1 minuto. A gente está falando sobre o 5 e 1 aqui. Vamos para o gráfico de 1 minuto e vamos entender onde é que está o ponto de venda desse candle. Olha só, galera. O candle de hoje, tá? Ó, presta atenção. O candle de hoje fechou, olha só, com 2 candles no 1 minuto. O mercado abriu com um gap de tempo. Então, fechou o primeiro candle de 1 minuto, fechou o segundo candle de 1 minuto, fechou o candle de 5. O mercado, quando ele abriu, já era 9:03. Então, acabou tendo uma diferença nos candles, tá? Só para que você entenda isso. E isso pode ocorrer, sim, em vários dias. Lembra que eu falei para vocês? Então, ó, esse é o primeiro candle do candle 2. E eu falei para vocês sobre o gatilho de reversão. Eu quero que vocês entendam isso aqui. Esse ponto, galera. Olha o que que aconteceu. Dentro daquele candle negativo, existe um ponto de venda. Que interessante! Conta mais, fala mais para mim. Olha só, se você começa a observar isso, eu vou pegar uma outra linha aqui para que você consiga entender e observa este ponto, esse ponto que eu botei a linha amarela. Eu vou mudar ela de cor aqui, eu vou botar a linhazinha preta. Eu vou puxar ela maiorzinha aqui só para ela aparecer lá nos 5 minutos e você entender qual foi o ponto de venda. 5 minutos. Olha só. Olha aqui. Você consegue agora entender a hora que esse candle foi e que ele me habilitou a venda para cair? Não quero falar de algo, eu quero falar da hora que executou essa operação.
Você conseguiu compreender? E assim ele gerou a operação de venda, certo? Depois disso, concorda comigo. Eu expliquei para vocês que para formar um topo, eu preciso de um candle positivo e um negativo. Para formar um fundo, eu preciso de um candle negativo e um positivo. O que que formou o fundo do dia? O fundo do dia acabou de ser rompido, tá? Essa operação eu não gosto de fazer ela, mas eu quero só explicar o movimento para que vocês consigam entender para depois a gente buscar o que vai fazer. Que o fundo do dia foi rompido por um candle gatilho, e esse candle gatilho pode dar sequência ainda ao movimento, porque ele poderia buscar regiões de alvos lá embaixo ainda, né? Todo exemplo, não vou falar de alvo agora, só quero que vocês entendam que tinha regiões para ele ser buscado. E que a gente poderia fazer a mesma análise que a gente fez ali em cima, aqui nesse ponto. Tiago, então aqui é um candle gatilho, significa que eu tenho uma FIBO, que eu tenho isso aqui, que ele pode fazer a retração de região de 50%, e olha, pegou na linha perfeito. Só que não é a linha. Eu preciso entender qual é o ponto que ele busca lá dentro para fazer a operação. Mas o Thiago acabou de me explicar que é um topo, um fundo, né, que é negativo, um fundo, ou um candle de reversão. Legal, interessante. Será se isso ocorreu? Bora lá. Não sei, né? Agora eu vou pegar uma frase que eu ouvi ontem. Estava numa palestra ontem e o doutor estava explicando sobre mentalidade. E olha que interessante, ele falou assim: em Deus eu confio, o resto eu quero dados. Eu quero dados para me ter certeza. Então vamos lá, vamos buscar o dado para a gente ter certeza, né? Agora vai ser em cima de dados, eu preciso disso. E é isso que você vai ter para que você consiga confiar, entender e realmente evoluir, né? Evoluir. Olha só, aqui dentro, a gente agora vai buscar e observar, né? Isso que a gente está falando aqui, ó, máxima, mínima, 50%. Qual que é o ponto que eu busco ali dentro daquele preço? Qual que é o ponto que eu busco dentro desse candle, né? A gente falou agora, vamos lá, um minuto. Olha só, eu preciso buscar fundo ou gatilho de reversão. Então, bora lá. Bora entender onde é que está os fundos e os gatilhos de reversão. Eu tenho um gatilho de reversão aqui, não tocou. Vou tirar essa linha daqui. Eu tenho um fundo também, aqui é muito próximo, né? Não tocou. Fala mais. Ah, entendo. E esse fundo aqui? Olha, comecei a entender. Então, quer dizer, Thiago, aquele candle gatilho que está aqui, o mercado buscou um fundo, respeitou, para que eu pudesse entrar na continuidade da venda? Exato. Tá fazendo sentido para você, galera? Ó, eu quero, se você já comentou lá atrás, eu quero que você comenta. Toda vez que eu perguntar para você, eu quero que você comenta aqui para eu saber que você chegou até aqui e que se você está entendendo ou não. Tá fazendo sentido? A gente vai se aprofundar nesse assunto ainda. Essa aula aqui é introdutória, então eu ainda vou dar uma aula 100% só disso aqui, tá? É 100% só isso aqui. E outra, não vai ser apenas gráfico parado. A gente vai fazer isso aqui. São sequências. A gente vai fazer com gráfico parado, a gente vai fazer com gráfico rolando, a gente vai fazer no replay e a gente vai fazer ao vivo, para que você veja eu entrando nessa operação, tá? Então não deixe de acompanhar. Eu tô te falando, cara, vai ser outro nível. Se prepara para 2026 que você vai estar em outro nível. Então, vamos lá. Vamos lá. E isso aqui é uma operação que você poderia ter pegado no dia de hoje. Convicção de venda, probabilidade, ponto de entrada. Tá esperando o quê? Né? Tá esperando o quê? Mentalidade. Olha só, é isso. Porque não adianta. Eu já tive centenas de alunos, galera. Não adianta só operacional se você não busca mentalidade, se você não confia. E confiar é mentalidade, é você entender que aquilo ali realmente funciona e você colocar em prática. Muitos de vocês conseguem. Tem até um operacional top, mas não consegue buscar isso porque a mentalidade está bloqueada em cima disso aqui. Em cima disso aqui. Então você precisa de alguém agora que te bota na mão, que te bota no lugar, que te mostra assim, ó, é isso aqui. Se você não fizer, cara, você vai ficar para trás. E tudo bem. Tudo bem. Se não é para você, é para outro. Tudo bem. Você só tem que entender isso. Que tá certo, não é para você,
que você vai estar aí fora e deixa a oportunidade para os outros. Se você estiver bem com isso, ok, vamos para cima. Vamos para cima, eu estou aqui para te mostrar. Então, é isso. 2 pontos tranquilo de se fazer, sem muito lenga-lenga, certo? Tiago, é só esse tipo de operação? Então, o dia todo? Não, claro que não, né, galera? Estou mostrando um ponto. Um ponto do que aconteceu. Vamos lá. Vamos estender essa aula aqui mais 5 minutos, ficar 30 minutos aí de aula, né? Para não ficar tão grande. Galera, vamos voltar para 5 minutos, entender outros pontos aqui do gráfico que gera operação, né? O que aconteceu dentro de tudo isso que ocorreu? Por que que o mercado fez? O que que o mercado tende a fazer? Operações. Muita gente me perguntou, né? Hoje, por incrível que pareça, o pessoal estava adivinhando que eu ia postar um vídeo hoje. Hoje muita gente veio falar comigo, entender algumas situações. Tiago, por que que o mercado caiu aqui? Tiago, por que que o mercado subiu aqui, fez tudo isso, se eu estava esperando ainda uma venda gigante por causa do tamanho desse candle? Galera, a gente precisa entender alguns pontos cruciais do dia, que é o topo e o fundo do dia. Não são topos e fundos formados, é o topo e fundo do dia. Isso é um dos pontos. Aqui em cima, eu não vou questionar, porque era alvo de uma operação que vem a longo prazo. Então, ali eu tenho que explicar muitas outras coisas. Mas eu vou explicar o movimento que ocorreu lá e como que eu poderia ter pegado aquela operação. Tem 2 formas ali, ele deu 2 entradas. Então, eu vou mostrar isso também. Olha só, galera, aqui a gente teve uma piolinada. O que que é isso aqui? A gente, dentro do que eu estudo, dentro do que eu mostro para a galera, eu falo sobre isso aqui. O mercado ter chegado na região de fundo, né? Ter chegado na região de fundo com candle positivo, porém acima da região de fechamento. Tiago, eu já compro no candle 12? Jamais, né? Não, no meu operacional não. Não, por quê? Porque ele só violinou. Isso aqui significa máxima, mínima, 50%. Como ele respeitou esse microfundo aqui, a probabilidade era de romper fundo. Sim, romper fundo. Era romper fundo. Tiago, e aí? Como que faz? Só que quando este cara faz, isso aqui vira falha de rompimento. Essa falha de rompimento me gera uma operação para o próximo rompimento. Ué, interessante. Conta mais um pouquinho. Galera, minha câmera está caindo aqui de cima, então perdoe aí se abaixa um pouquinho. Interessante, me conta um pouquinho. Olha aqui, galera, ó, rompimento, tocou no fundo, tinha que romper fundo, não rompeu, não rompeu, falhou o rompimento. Se ele falhou o rompimento, busca o próximo. Espera aí, mas não teve próximo rompimento. Qual que é o alvo? Topo. Simples, assim. Ah, agora eu comecei a entender. Se era um topo e tinha probabilidade, eu poderia pegar essa operação pelos 5 minutos. Concorda? Só que, do jeito que ela formou, e como 10 minutos fechou, ela ficou bonita para pegar pelo 10. E isso a gente aprende dentro da conjunção gráfica. Né? Dentro da conjunção gráfica. Como essa aula é só dos 5 e 10 minutos, eu não vou lá no 10, ou 5 e 1 minuto, eu não vou no 10 para mostrar esse ponto. Mas se você quer realmente ver isso aqui, que eu explico um pouquinho sobre isso, você, depois que esse vídeo for postado, vem aqui e comenta assim, cara, eu quero aprender, que aí eu vou fazer um vídeo só sobre o 10 e o 3. E aí, o que que você acha? Topa comigo? Vamos lá? Né? Show de bola. Aqui em cima, galera, para quem tinha, né, a questão do alvo marcado, né? Para quem tinha isso aqui, a gente tinha a probabilidade, aí existe uma operação que a gente consegue fazer. A partir do momento que este candle tocou no alvo, violinou o candle anterior e fechou abaixo no alvo, isso aqui começa a formar um padrão 3 candles, que é um padrão que, particularmente, eu até gosto de fazer a operação. Mas, Tiago, como que eu posso fazer essa operação? Galera, se eu estou no alvo e ele faz um início de uma falha, para que eu consiga antecipar essa operação pelos 5 minutos, aqui eu vou precisar do 3. Não tem outra discussão. Eu vou precisar do 3 minutos. O que que é que tu precisa do 3 minutos aqui, Tiago?
Eu preciso que um único candle de 3 minutos feche negativo abaixo desse fechamento, após essa informação que eu falei para vocês. Simples assim. Fechou? Venda. Acabou. Né? Ah, onde é que é o alvo dessa operação? Esquece, nós não estamos falando do alvo dessa operação. Eu estou falando da entrada. Então vamos lá. 3 minutos aqui só para mostrar para vocês. Fala mais. Eu vou ampliar, deve estar ruim para você ver. Bora aqui. Bora aqui. Bora aqui. Tá vendo isso aqui, galera? Tá vendo isso aqui? Ó, entrada. Para quem conhece esse candle, né? Um Ariel de alta no topo, no alvo. Desculpa, um Ariel de baixa no topo, no alvo. Interessante. Interessante, né? Mas só que você tem que entender, galera. Isso aqui não é uma coisa que vem. Tiago, aprendeu hoje, está fazendo. Não, galera. Vá nos meus alunos, procura aqui no canal. Você vai ver eu explicando isso aqui há muito tempo atrás. Eu fazendo com que todo mundo entenda isso aqui. Só que agora eu estou vindo com foco em mentalidade. É bater, é entender e fazer. Não é ficar de nhenhenhen. Porque é o nhenhenhen que te leva para baixo. E olha só, operação limpa, clara e precisa. Acabou. Ah, Thiago, eu não consegui, eu não tinha essa informação, eu não sabia disso. Calma, calma. Depois que o mercado estava no alvo, né? Nesse caso, depois que o mercado estava no alvo, o que que aconteceu? Ele formou um candle gatilho, negativo. Peraí, eu estou no alvo, formo um candle negativo, qual que é a probabilidade? Venda. Ah, mas o Thiago aqui atrás, o Thiago estava explicando sobre essa probabilidade. Ele falou o seguinte: eu estou aqui na minha mente, peraí. Venda de um gatilho é num gatilho de reversão dentro dele ou um fundo formado. Tá, beleza. Então eu tenho que buscar isso num gráfico no tempo de. Eu estou no gráfico de 5 minutos, então eu tenho que buscar isso no tempo de 1 minuto. 1 minuto. Vamos lá. Certo, tá aqui. Candle, tá aqui. Vamos lá. Nós temos gatilho de reversão aqui em cima. Aí, Thiago, não chegou lá. Uhum, entendo. Gatilho de reversão. Entendi. Fundo. Aqui. Vou deixar aqui só para você entender. Entendi, cara. Quer dizer que, após ele ter respeitado esse ponto, já que tinha formado gatilho negativo, eu poderia ter batido a venda aqui, aqui, qualquer um desses aí. Sim, poderia. Porque o mercado anda em ondas. E se ele é um gatilho, ele tem probabilidade. Então, peraí. 5 minutos. Meu pai, quer dizer, Tiago, que eu teria pegado essa venda aqui para levar esse preço com um stop gigantesco? Opa, peraí, só pegar aqui que a mãozinha aqui não tá funcionando. Olha só, 224 pontos. Não, você precisava pegar com stop acima do ponto de venda. Simples assim. Se aqui é o último ponto de venda, por que que eu vou deixar o stop lá em cima? O último ponto de venda é aqui. Proteger acima do último ponto de venda. Stopzinho, 130 pontos. O meu stop é 150. Pancada, 1.000 pontos para baixo. Interessante. Preciso de tudo isso para bater meta? Nem amarrado. Interessante. E aí? O que que você me diz? Você quer continuar aprendendo sobre isso? Sobre a gente entender de fato o que realmente molda, o que realmente é nossas operações? Então, lembre-se do que eu te falei. Não perca nenhum desses vídeos que eu vou estar postando aqui no nosso canal. Te espero no próximo vídeo. É um abraço. Tava com saudade de todos vocês. E vamos para cima, porque o mercado muda a vida.